Olá, gente, boa tarde. Só aguardando alguns minutos. Paulo Henrique entrar para a gente começar a nossa live, ok? E aí, Alô? deu certo agora? Boa tarde. Boa tarde. Tá dando Bom, certo aí o áudio? o meu tá ouvindo bem aí? Estou. Tu tá me ouvindo aí também? Tranquilo. A luz tá boa? Tá tudo ok. Eu acho que tá tudo tranquilo, Então bora. né? Então, boa tarde, pessoas. Boa tarde a todo mundo que está entrando aí para conferir esse bate-papo interessante, né, sobre essa que é uma das bandas mais importantes da história do rock, né? Não é só porque a gente tem admiração, né? Mas é porque é uma banda de fato, e os números mostram isso, uma das bandas mais importantes do cenário da música, do cenário do rock, né? E aí, para celebrar, né, os 50 anos, né, que foi de fato comemorado ontem, né, sobre o primeiro show, né, que faz referência a esses 50 anos de banda, né, 50 anos de Aerosmith, né? E aí hoje a gente faz uma live simbólica, né? Faz uma alusão a essa data e aí a gente vai trabalhar um pouco, a gente vai discutir um pouco, a gente vai falar um pouco sobre os 5 primeiros anos da banda, né? Desde a formação, a questão do nome, né? Turnês e a opinião, né? A nossa opinião sobre os discos. E aí para isso, né? Eu que sou o Weber, né? Boa tarde para todo mundo. Acabei nem falando boa tarde, né? Weber e o Paulo, né? Que vai já também falar. Eu sou o administrador da página Aero Memory, né? Daqui a pouco o Paulo também vai se apresentar. A gente resolveu, né, ter essa iniciativa de fazer uma live para a gente discutir um pouco, a gente falar um pouco, né, sobre a banda. E aí, entrego agora a palavra para o Paulo, para ele se apresentar, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre como a gente conheceu a banda e etc. Bom, boa tarde aí para todo mundo. Sou Paulo Henrique, eu sou administrador da página Memes in the Attic, aqui no Facebook, aqui no Instagram. A Aline de Castro, que entrou agora, é a minha estagiária. Ela ajuda na página também. Um salve aí para ela. E hoje a gente vai trocar ideia disso, sabe? Eu acho que, assim como eu, é a tua fase favorita também, do Aerosmith, essa primeira fase da banda. E, assim, para mim é a fase definidora. O Aerosmith é o que é por causa disso. Como você falou bem, é uma das a maior banda norte-americana, porque se você parar para pensar em qualquer outra banda maior que o Aerosmith, não são norte-americanas, então a maior banda de rock americana é o Aerosmith. É óbvio que a gente sempre vai ter aquela coisa, né, de muita gente achar que é uma segunda divisão, muito embora por causa das fases mais pobres e tal, mas não, né? O Aerosmith é o que é ali a banda mais importante, acho que, pelo menos da minha vida, é a banda que eu mais gosto. E vamos falar disso hoje. Certo, né? Não, e é fato, né? E hoje aqui a nossa conversa é em tom mesmo de conversa, né? Vamos trocar ideias, bate-papo, e aí depois a galera também que está assistindo vai poder participar, com perguntas, suas considerações e tudo mais. Mas aí vamos Pode falar um mandar aí pouco de as como... perguntas aqui embaixo, a gente vai respondendo assim que a gente for lendo. A gente tem bastante coisa para falar. Isso. Bom, falar um pouco de como a gente conheceu a banda, né? No meu caso, e aí eu não vou diferir de quase todo mundo que conheceu a banda na década de 90, eu conheci na época do Nine Lives, em 1997. Até então, as referências de música que eu tinha era Metallica, Led Zeppelin, né? Essa coisa porque eu curto mesmo rock, né? Rock, hard rock, heavy metal e tal. E aí eu lembro de um dia ver o clipe de Falling Love's Harder Than Easy, né? Na MTV.
E eu achei aquilo horrível. Eu achei aquilo muito brega. Eu, não sei, eu achei pavoroso, né? Porque as minhas referências eram outras de música. Eu vi aquilo ali, eu, nossa, cara, Você gostava? era, pois é, né? Ainda gosto, né? E Assim, aí eu mas vi pra aquele, pra época, né? E eu vi aquele clipe, eu vi aquele cara, aquelas músicas muito ingênua, muito, pra mim, né, muito boba e tal. E aí, com o passar do tempo, né, eu comecei a lembrar da música. Aí a música começou a ficar na minha cabeça, a melodia. Pô, por que, que eu tô lembrando daquela música? Pô, bicho, qual é? Aí eu comecei aí na época, né, o clipe tinha uma boa presença na MTV, então era só você ficar atento que uma hora ou outra ele passava, né? Aí eu comecei a ficar atento para acompanhar toda vez que o clipe passava. E aí pouco depois estreou, aí depois começou a ver o Rolling My Soul, né? Que também teve uma boa, passava muito também na época, bastante. E aí depois, aí eu me atentei, né? Que aí depois a música foi trilha sonora de uma novela, né? Da, Zazá. da emissora Carioca e tal. E aí eu comecei a acompanhar. Aí eu, pô, até que é legalzinho isso aí. Aí eu comecei a acompanhar mais, aí eu fui comprar o CD, aquela coisa da época, né? De você comprar o CD. Só que eu pensava que era uma banda recente, né? Para a época, né? Da década de 90, né? E aí foi quando eu descobri que era uma banda, né, que vinha desde a década de 70, aí eu comecei a ir atrás do material antigo, e aí foi quando eu descobri que era uma banda clássica, aquela coisa toda. E aqui, na época, aqui em Fortaleza, não tinha muito material antigo deles, né? Não tinha muito material antigo. Então, foi uma peregrinação mesmo para tentar comprar os CDs. Eu nunca fui comprar LP, fui comprar CDs e tal. E aí, passado todo esse tempo, né, de 97 para cá, e aí estamos até hoje. Caminhada. Então, eu comecei um pouco depois de você. Eu completei maioridade mês passado. Porque para mim o marco foi outubro de 2002. Assim, eu nunca fui ligado em música até então, eu tinha 11 anos de idade. A não ser Mamonas Assassinas, não era aquela coisa, né? Aquele fenômeno da época, né? Sim. Então, tipo assim, era o único contato que eu tinha. Então, música não fazia muito a minha cabeça. Que tinha contato de música em casa era com meu pai e minha mãe, mas não era coisas que me pegaram, sabe? Tipo, só depois de envelhecer que eu fui ouvir o que eles ouviam à época, né? E aí eu conheci Girls of Summer. Por incrível que pareça, foi por aí que eu comecei. Eu Eita, hein? gostei, exatamente. Mas, tipo assim, de novo, não tinha nada de referência, sabe? Porque uma coisa é Sim, você, que sim. já tinha uma referência de Metallica, outra coisa, né? Não tinha referência Sim, de sim. nada, né? Mas um pouco antes de Girls of Summer, é porque eu conto Girls of Summer porque foi a primeira música que eu tive consciência de quem era a banda, né? Uhum. Quem eram aqueles caras. Mas um pouco antes eu já conheci Jaded, tinha até gostado, só que aquela coisa, tocou na MTV uma, duas vezes, eu vi, mas não guardei nome de música, não guardei nome de banda, a vida seguiu, e aí com Girls of Summer eu fui saber quem é, mas aquela coisa, podia ser só mais uma banda que eu gostei da musiquinha, gravei lá na fitinha VHS o clipe para ver depois, né, o nosso YouTube da época, Sim, sim. e acabou. Mas o que aconteceu foi que aí, em outubro de 2002, passou o Icon, aquele especial da MTV. E eu não gravei, eu nem assisti. Eu lembro até de ter visto um pedacinho na sexta-feira à noite daquele Control Freak, que era um programa que o público escolhia, né, os clipes, que era especial dessa banda aí, mas tipo, eu não dei bola. Eu fui ver outra coisa, nem lembro que eu fui assistir. E aí no outro dia minha amiga falou, ela já conhecia umas 3, 4 musiquinhas, ela não sei nem porquê, na verdade, ela resolveu gravar esse especial e no outro dia mostrou pra gente, pra mim e pra minha irmã, né? Puta, aí tipo, então eu já tive contato com a história da banda, um resumo, óbvio, né? Que eram aqueles 30 primeiros anos, e vi eles ao vivo. Aí, meu, tipo, daí que picou assim a mosquinha, eu falei, bom, vou começar a ir atrás disso. Aí eu fui procurar o Ultimate Hits, que eu morava em São Paulo, né? Então era fácil de encontrar. E aí eu fui nas barraquinhas de CD lá pirata, procurava lá e aí encontrei o Ultimate Hits CD 1.
que é justamente a primeira fase, né? Até 89. E, porra, eu vi aquilo ali, mano, aí me fez a cabeça. Então, tipo assim, embora eu tenha começado por essas músicas mais pop, o que me prendeu foi justamente a fase mais antiga e foi a sorte minha de ter pego esse disco com essa primeira fase, né? Depois eu peguei o segundo CD, óbvio que eu gostei, e estamos aí já 18 anos nessa. Ah, bacana, né? Bacana. E isso é muito interessante, né? É muito interessante como a fase antiga, assim, para quem vai curtindo mesmo rock, ela acaba tendo como eu posso dizer, um interesse, despertando um interesse maior, né? No meu caso, não é nem que eu goste de alimentar essa rivalidade boa, né? Ah, é década de 80, década de 70, década de 90, não é nem que você goste de alimentar. Eu digo, eu, musicalmente, né, eu me interesso mais pelo que a banda produziu na década de 70. Mas em nenhum momento eu estou dizendo que, eu vou deixar de escutar Rolling Mais Soul, entendeu? Isso aí é um bom ponto que você levantou, porque principalmente na página, eu zoo tudo, né, meu? Principalmente a fase mais pop. E nem só na página, mas até antes mesmo disso, na época do Orkut ainda, tinha muito essa rivalidade, que o pessoal não entende assim, puta, eu gosto dos primeiros discos, mas isso não quer dizer que olha, depois de 89 eu não ouvi mais nada, sabe? Tipo, o último disco que eu tenho da discografia dos caras é o Pump, e depois disso eu não ouço mais nada. A última coisa que eu tenho é o Night in the Roots e acabou. Não é isso. Eu, assim como você, a gente ouve todas as fases, a gente gosta de tudo, eu tenho todos os álbuns, em LP, exato, em CD, eu gosto de tudo. Mas, bom, tem música que eu falo mesmo que eu não gosto, ó, então música é ruim, mas assim, de fases, eu gosto de tudo, a minha banda favorita. Agora, os anos 70 é o que eu mais gosto, é o que eu mais defendo. Exato, e é sobre isso que a gente vai se debruçar agora, né? Sobre o início da banda, né? Lá no final da década de 60, né? Que a banda começa. Mas antes disso, muita gente às vezes ignora que o Steven Tyler, né, já foi de uma banda, né? A Chain Reaction. Chain Reaction, né? Que chegou a gravar singles, né? 4 singles, né? É uma banda que chegou a fazer um certo barulho para a época, assim, não nacionalmente, óbvio, né? Para os Estados Unidos. Mas foi uma banda que conseguiu, gravou 2 compactos, né? O primeiro foi o When I Needed e o The Sun, que saiu em 66. Foi pela, acho que, Date Records, que era uma subsidiária, se eu não estou enganado, da Columbia também, né? Se eu não estou enganado, é isso. Mas conseguiu um contrato de gravação, gravou essas 2 músicas e fez abertura para bandas relativamente grandes, né? Para a época. Sim. Eles fizeram relativamente grandes, relativamente não, né? Grandes para a época. Grandes para a época. Eles fizeram aí. Exato. Eles fizeram show para esses caras quando iam para os Estados Unidos, quando foram para Nova York. Então, tipo assim, ali na região deles, eles fizeram barulho, né? Sim, foram bastante populares, né? Foi bastante popular. Inclusive o Joe Perry menciona isso, né? Sim. Na biografia, né? Que quando ele viu o Steven Tyler, né? Todo mundo já sabia, né? Que ele era metido a ter um aspecto mais profissional. Todo mundo ficava, nossa, aquele cara, né? Que escutava na Jukebox, que tinha, né? Exato. Tinha na Jukebox, que tava, né? E lembrando, né? Que é o Yardbirds, né? O Beach Boys, que era uma banda sensacional. E, tipo, você vê, por mais que seja uma banda de abertura, mas os caras têm essa moral de abrir para umas bandas desse tamanho, porque para a região, pelo menos, eles eram relevantes, né? E ainda mais como a gente disse aqui, eles gravaram compactos, né? Em 66 saiu o primeiro, e o segundo saiu em 68, que era You Should Have Been Here Yesterday e Ever Loving Man. Que aí também, assim, não fez barulho nenhum, sabe? Esse segundo compacto. O primeiro teve até um pouco mais de repercussão até fora dos Estados Unidos, porque na Itália saiu uma versão de The Sun, compacto, e o que a gente estava até conversando outro dia do cover de uma banda brasileira da Jovem Guarda chamada The Sunshines, que regravou essa música em português. Quando eu precisei, acho que é Robert Keller, que fez se não estou enganado, que fez a versão, né? E, meu, a não ser que a gente descubra outra coisa, né? Mas foi a primeira vez que houve um cover de uma música escrita pelo Steven.
E foi a primeira versão em português ainda, né? O que é mais interessante. Sim, sim. Isso é impressionante, né? Porque a gente conversando agora, se a gente for pensar, né, o Steven Tyler está presente na música brasileira já desde a década de 60, né? Exato, exato. Desde a É década porque de assim, 70 já, a jo... já embalando, né, os sonhos adolescentes, porque na época, né, era a música da Jovem Guarda, né? Era para a Jovem juventude da Guarda época, né? é muito... o Roberto Erasmo não, nem tanto. Mas essas bandas de segundo escalão da Jovem Guarda, eles tinham muito de fazer covers de bandas completamente obscuras. E às vezes nem sequer colocavam o crédito. Como era muito obscuro, eles não botavam crédito, faz de conta que a música é minha e vamos lá, né? Entendeu? O Roberto Erasmo não. No começo teve algumas músicas assim e tal, mas... Inclusive, uma curiosidade aqui, linkando o Aerosmith com a Jovem Guarda, foram as duas músicas que o Aerosmith já gravou ou cantou em alguma época e que o Roberto Carlos já gravou. Cry Me a River, da Julie London, que o Roberto gravou uma versão em português do primeiro álbum dele, o Aerosmith no Rock na Hard Place, e The Wanderer, do Dion, que virou lobo mal aqui pro Roberto Carlos. Tipo assim, há alguma coisa mais em comum aí com os dois. Né? Exato. É a ligação, né? Exatamente. E aí, como eu pontuei, né? Já desde o final da década de 70, né, que o Brasil, né, indiretamente já conhecia o Steven Tyler através da música do The Sunshine, né, da versão, né? É o Steven Talarico, né? Steven Talarico, né? Não, que inclusive ontem, né? Ontem eu achei uma matéria, cara, de um jornal que, se eu não me engano, é de Nova York, que era a matéria de 68. Matéria de 68 que traz o Steven Talarico, se eu não estou enganado, era a opinião de jovens. Sim. Jovens sobre a maconha, eu acho. Alguma coisa assim. Aí tem lá o Steven Talarico lá. Que louco, hein, velho? Cara. Mas Chain Reaction pra gente falar é que todo mundo pensa que o Steven era o baterista, né? Ele começou como baterista, mas depois ele largou mão da bateria para só cantar. E o baterista era um Barry Shafiro, se não estou enganado. Ele até reapareceu no Facebook dia desses, falando sobre isso, que ele era o baterista da banda e tal. E, enfim, tipo, o Steven já era cantor aí, porque a gente sempre, quando a gente vê citando sobre essa fase dele, sempre fala, o baterista da banda. Não, era o baterista. Começou como baterista, depois ele não foi mais baterista. Como se fosse, né? Assim, se criou uma imagem como se ele fosse o baterista e vocalista, né, da banda. Isso, né? Como do Roupa Nova, né? Pronto, algumas reproduções, né? Tipo também o baterista do Eagles, né? Que é também vocalista, é o Tom Haley, né? Tá? E aí ele, na verdade, gravou os vocais. Inclusive, esse baterista que tu mencionou, Shapiro, né? Isso. Shapiro, não. Ele meio que reivindicou a bateria, né? Porque a mensagem dele no Facebook é em tom de reivindicação. Tipo, olha, eu existo, fui eu que toquei a bateria, o Steve era tem muitas aspas, era só o cantor, né? Mas tem outros caras ali. E acho que, para encerrar mais essa fase aí do Chain Reaction, né? Pra gente passar para a fase seguinte, eles chegaram perto de gravar um álbum completo. Eles chegaram a fazer uma demo de 6 canções, só que não virou isso. Parece que os caras ainda tinham a demo. Não sei o Steve, né? Mas os caras ficaram com uma cópia cada um da demo e não virou nada. A banda simplesmente acabou, né? E o Steven foi para uma banda chamada William Proud. E só do Chain Reaction, o cara que tocava com ele, o Don Solomon, foi ele que escreveu com o Steven o Woman of the World e o See Me Cry, mas nessa época do Chain Reaction as duas não estavam no repertório. Então, tipo assim, ele escreveu com o cara do Chain Reaction, mas elas não estiveram no repertório da banda. Isso. E aí, posteriormente, né, nós vamos ter a Jam Band, né? Que é a banda do John Barry e Hamilton. E o David né? David Scott, né? Que para muitos, né, é associado como membro do Aerosmith ali no começo, né? Que aí a gente vai discordar, né? Exatamente. A gente concorda em discordar. Concorda, claro. Porque assim, eu particularmente não associo, porque
tudo bem que ele chegou a ser o baterista que esteve presente, né, na primeira vez que Tom Hamilton, Joe Perry esteve tocaram, que foi naquela questão da demo para Jeff Beck Group, né, que o Steven Tyler se candidatou para ser vocalista. Mas ali não era o Smith. Eles sequer pensavam em tocar juntos, entendeu? Nessa época que você citou dessa demo, eu concordo com você, não era o Smith. É o que a gente pode chamar, tipo assim, são, né, as sementinhas ali. Porém, ele chegou a mudar com a banda para Boston. Sim. Né? Então ele ficou ali, ensaios, e aí teve que voltar para casa, porque os pais pediram, porque ele era muito mais novo que os outros caras, para terminar os estudos. E aí é que entrou o Joey. Mas a gente já está um pouco mais avançado aí na história. Sim. E aí da questão da Jam Band, o que é que tu tem de interessante aí pra falar? Bom, a Jam Band, cara, eles eram uma banda cover, né? Eles tinham muito cover dos caras da época, do Jeff Beck, Jimi Hendrix. Eles chegaram a gravar um disco, por assim dizer. Não um disco, eles gravaram um show, um ensaio, né? A Elisa, que veio ser a esposa do Joe, gravou na fitinha. Tem até o setlist aqui. Deixa eu procurar aqui pra te falar. Shape of Things, do Jeff Beck. Let Me Love You Baby, também do Jeff Beck. Blues Deluxe. É de Boys também, né? Isso, essas três. Essa aqui é a fita que a Jam Band chegou a gravar. Porque Shape of Things ela foi gravada pelo Yardbirds. Isso. É porque é Yardbirds, na época que o Jeff Beck estava no Yardbirds. Isso. E Red House, né, que a gente cansou de tocar depois. Ramblin' Rose, do MC5. Give Me Some Loving, do Spencer Davis Groups. E Michael Wilson. Veio aqui, ó, Draw the Line depois. Então, essa fita existe ainda, pelo menos a última vez que eu tive notícias sobre isso, ela existe com o David Puddy Scott. Ele lembra daquele site Rock This Way, que era de um sueco chamado Christopher? Ele ia mandar uma cópia pro cara, e provavelmente ele ia ter jogado na internet na época, a gente ia ter acesso a isso, só que aí de última hora ele resolveu não mandar, só mandou a foto da capa do disco, né, da arte, que seria, que é o que até rola até hoje, até no livro do Joe tem isso aí, né? Então ele só mandou isso e as músicas ele nunca mandou. E a Jam Band, ano passado, ela teve uma espécie de reunião também no The Barn, que era o palco que eles tocavam, né, o local, de um evento chamado Aerosmith Day, que alguns fãs fizeram, e o Tom participou. Aí foi o Tom, o David Puddy Scott, um outro cara que eu não me lembro o nome, né, no lugar do Joe, então meio que foi a reunião da Jam Band aí, de certa forma, no ano passado, para celebrar esses 50 anos. Pois é. E aí, da Jam Band, né, do encontro, né, da união da Jam Band com a Chain Reaction, pelo menos o que sobrou da Chain Reaction, é que teria nascido Aerosmith, né? E aí entra esse conflito de informações, né? O Aerosmith surgiu porque o Steven Tyler conheceu o Joe Perry na sorveteria. Foi quando a Chain Reaction e a Jam Band tocaram na mesma noite. E tem muita informação, na verdade, desencontrada, né? Porque assim, o que eu tenho de informação, que é inclusive o que dá a entender lá no Walk This Way, na biografia, é que eles se conheceram em 69, no verão de 69, só que o Aerosmith só vai surgir em setembro de 1970. Tem um ano aí. E nesse um ano, o Steven não ficou em Sanapia, no New Hampshire, né? Ele voltou para Nova York. E aí ele formou uma banda chamada William Proud, que um dos caras, o Steven Hempest, que é o cara que escreveu o Somebody, o riff de Somebody. Só que a banda não virou também, o Steven disse que não virou porque numa noite ele brigou com o guitarrista no palco. Saíram no soco no meio do show. Aí a banda acabou, e aí depois disso, ou seja, tem esse elo aí perdido, né, temporal, entre 69 e 70, que aí a gente começa a falar do Aerosmith de fato.
tipo, falar do que foi do Aerosmith sendo formado e se mudando para Boston. No caso da biografia do Joe Perry, né, ele fala que foi a Elisa, né, que fez o primeiro contato deles dois, né? Isso. Fala que foi o primeiro contato deles dois, que eles passaram a conversar, né? É porque assim, muitas, né? Ele já conhecia, né? A Elisa ele já tinha, ele é apaixonadinho por ela ainda, pelo que se fala aí. Então ele já se conhecia, já era amiga de infância e tal, se não tem enganado, na infância, adolescência, ele já se conheceu há alguns anos. Né? Foi mais uma questão de o Steven cresceu naquela região, frequentava depois que mudou para Nova York e inevitavelmente eles vão acabar se conhecendo de alguma forma, porque é uma cidade muito pequena. Cidade de rock. Então, a gente fala uma banda, fala do outro, né? Então, inevitavelmente, os caras iam acabar se conhecendo. Mas, como já disse, né, tem muita informação desencontrada, né? Assim, lógico que tem a do Alctus Way, que teoricamente seria que era para considerar, né? A questão da bibliografia. A biografia oficial, mas mesmo assim é aquela coisa, né? Já tinha passado 30 anos, muita droga, então é difícil. E tem que se pensar na construção de uma narrativa, que é isso que é importante quando a gente lê uma biografia, né? E ainda mais autorizada. Então você tem que criar uma biografia bonitinha, certinha, aquela coisa ali para... Né? Ainda mais que no caso da Walk This Way, são mais depoimentos que formam a narrativa, né? Ela não é um cara que vai escrevendo o desenrolar da história, né? E aí, com depoimentos no meio. Não, você pode ver que Steven Tyler, aí o Steven fala lá o que ele viu daquela situação. E aí aqui a gente pode até entrar numa questão, vou entrar rapidamente, da falta de fontes oficiais do Aerosmith. Porque tudo bem, tem a Walk This Way, 3 membros já lançaram biografias, mas se você ler esses 4 livros, muitas das histórias que são contadas são muito parecidas, sabe? Tipo assim, você lê um livro e você fala, puta, já li isso aqui quase com as mesmas palavras, entendeu? E a gente não tem, como é com o Kiss, por exemplo, que tem escritores independentes que façam com frequência, os Beatles, né, nem se fale, que façam com frequência um livro aprofundado do Aerosmith. Você pode ver que os livros que foram os oficiais por aí, eles repetem histórias dos livros oficiais e repetem erros de outras fontes. São erros que vão se renovando aí por gerações. Né? A gente aqui é óbvio que a gente não é presunçoso para falar, não, a gente é quem sabe a história. É óbvio que não. Mas a gente tenta aqui botar uma luz para falar, isso aqui não tá batendo com algo, entendeu? Para tentar esclarecer para quem está assistindo aqui. Não, sem dúvida. Porque eu, no mínimo, acho que eu já vi umas 3, assim, cada revista ou cada site que eu entro, eu sempre vejo umas 3 vias diferentes de se contar a história. Se conheceram, os dois sozinhos, não, depois teve a interferência da Elisa, não, as 2 bandas aqui foram tocar juntas, e aí a galera conversou, né? E aí, enfim, são muitas, né? E aí, posteriormente, né, como a gente já comentou, né, o Steven Tyler gravou uma demo, né, para ser vocalista da Jeff Beck Group, e aí foi quando ele tocou, dia dessa fita, hein? Se existir, né? Se sobreviveu. Aí ele tocou com o Joe Perry, Tom Hamilton e o David Scott. E aí, posteriormente, né, o Joe Perry, Tom Hamilton e o David Scott vão, né, para Boston e tal, alugar o apartamento. E aí, aqui, entre convites e outro, o Steven Tyler aceita. Né? O Steven Tyler aceita. Porque eu notei uma certa resistência, né? Uma certa resistência de início. Uma certa resistência, porque era como se ele estivesse dando um passo para trás na carreira. E era, de fato. Ele era um cara que já tinha gravado disco, né? Ele já era um cara que tinha aberto para bandas relevantes. Ele vai se juntar com 3 caipiras, sabe? É verdade. Que acho que nunca... Que ninguém, que tipo assim, ele mesmo fala do Joe Perry que a guitarra dele era desafinada, mas ele amou, enfim, tipo. Assim, pra ele eu acho que era quase como se ele um cara que já gravou disco tá se juntando com uma banda de garagem, né? Uma banda de moleque, sabe? E ainda mais que ele era um pouco mais velho do que os outros membros, e querendo ou não, é mais
bem mais experiente nesse lance, né, da indústria musical. Então, eu acho que a resistência dele era mais nesse sentido. Tipo, ó, eu tô dando um passo para trás da minha carreira. E o que eu vou fazer? Bom, acho que eu não tenho nada que fazer, vou ver o que tá com esses caras aqui, sabe? Então, e eu acho que também já tinha desde o começo muito lance de disputa de poder com o Joe. Porque ele fez questão de que o Ray Tabana entrasse na banda. Ele que falou, não, eu quero que ele entre. Era meio que assim, o time do Joe com o Tom e o Steven, para não ficar sozinho, por assim dizer, chama o Ray. Então, nesse começo você vê aí coisas que duram 50 anos, né? Essa disputa de poder entre os dois. Exato, né? E aí, para a gente dar uma agilizada, né? Que eu tô vendo aqui que já passou uns 30 minutos. Né? Acho que a gente vai ter que fazer a segunda parte do até 75 hoje mesmo, viu? Vamos deixar. Vamos fazendo. E quando der uma hora aí, a gente continua. Eu não tenho problema nenhum. Sim. E aí, cara, a banda, né? O Steven Tyler leva o Ray Tabano, né? Joe e Tom já estão lá no apartamento. E aí, posteriormente, com a saída do David, a entrada do Joe Kramer, e que batiza finalmente a banda com o nome de Aerosmith. E mais uma coisa aqui. A banda no primeiro show não tinha nome. Exatamente. Então, assim... Vamos lembrar isso aí, né? É bom lembrar, porque assim, a gente ontem comemorou os 50 anos, com toda a justiça, é o primeiro show, é meio que como se fosse a certidão de nascimento da Aerosmith, vai estar lá 6 de novembro de 1970, mas, assim, eles começaram em setembro, né? O que viria a ser o Aerosmith de fato, foi setembro. Então, setembro de 70, quando eles mudam para Boston, e aqui eu vou falar que eu não tenho nada que confirme isso, é só uma desconfiança minha. Porque o show de 50 anos que ia ter esse ano e foi pro ano que vem, foi marcado para 14 de setembro. Algo me diz, e tipo assim, de novo, não tem confirmação de nada, que eu acho que eles escolheram essa data porque talvez seja essa data que fizesse 50 anos da mudança deles para Boston. É a impressão que eu tenho. Né? Pode ser que eu esteja falando bobagem, mas é uma impressão que eu tenho. Ainda mais porque foi em setembro que eles começaram a ensaiar. Né? Em outubro eles continuaram os ensaios e em outubro tem o primeiro ensaio aberto ao público. Na Universidade de Boston, eles fizeram um ensaio aberto, então é óbvio que o primeiro show, que ainda mais teve cachê, foi lá na Nipmuc High School, mas a gente pode considerar a primeira apresentação aí com o público já nesse esquema aí do ensaio aberto. Mas isso não muda, para mim, não muda historicamente o fato de continuar contando o 6 de novembro. Isso aí não... Mas é porque o do 6 de novembro foi pago, né? Exato. Tem que ver o primeiro cachê. Exatamente, né? Então aí já muda muita coisa, né? Um ensaio aberto, né? O que é que eles caras tocando ali? É só barulho. Uma coisa opa, aqui hoje banda tal. É o show. É um show, de fato. Né? Eu acho que aí é que é o peso do 6 de novembro. Exato. E aí... Mas é curioso, de qualquer maneira, a gente ter essa noção, porque muitas vezes parece assim, ó, começou do nada, dia 5 eles se reuniram, amanhã tem show, bora lá. Não, claro que não, né? No processo, né, da banda, né? Até chegar no primeiro show. E aí, como eu estava pontuando, aí chegou o Joe Kramer, e aí, entre tantas tentativas de escolha de um nome, não é? Entre os membros da banda que não deu certo, Joe Kramer sugeriu que o nome fosse Aerosmith, né? Mas obviamente veio de Aerosmith, que era baseado num conto, né? No conto do Sinclair. Autora, né? Se eu não estou enganado, teve um filme, né? Também. Puta, eu não tenho certeza, velho. Um amigo meu, Luiz Eduardo, aí, ele é lá do Rio Grande do Sul, ele tem esse livro, ele tava mostrando outro dia a foto. É aquela coisa, não tem nada a ver com a Aerosmith, mas tem tudo a ver com a Aerosmith, né? Sim, sim. Nossa, inclusive, né, vários shows do início, a grafia trazia o nome de Aerosmith com W, né? Sim. É bom lembrar. ARROWSMITH. Embora eu acho que seja mais um erro de quem tenha escutado, né? E vai fazer e fosse fazer o cartaz. Tipo, acho que a banda poderia ter chegado Aerosmith, falasse desse jeito, né? Mas aí os caras, deve ser que nem o nome do livro lá, ainda, mas era um ponto famoso, né? Bota aí,
e bora, né? Entendeu? Acho que é mais nesse sentido. Né? Acho que não era uma coisa que a banda... Eu vi algumas grafias, né, de 73 e eu cheguei eu cheguei a ver uma de 75, inclusive. Já bem estabilizada. Né? Já em disco, né? Eu achei estranho, porque, pô, 75, né? E não era nem um show da banda em si, era com outra banda e tal. Mas estava lá a grafia e tal. E eu também vi na imprensa, nas matérias da época também. Então, eu acho que a confusão rolou mesmo, né, entre todo mundo, né? Que se eu chamava Aerosmith ou chamava o nome do livro mesmo, né? Acho que até se firmar como Aerosmith ainda teve um chãozinho. Muita confusão. A grafia. Sim. Mas era comum a grafia nos primeiros anos, né? O show. Que nem chamar Steven de Steve, né? Então, exato. Steve era muito comum. Na verdade, eu acho que até meados dos anos 90 é capaz de você ainda achar matéria que tem Steve. Por exemplo, eu tenho vários da década de 70, tanto lá quanto aqui, é Steve. Até a confusão do nome dele durou até recentemente, uma banda já estabelecida, já não era uma banda que estava começando agora, o cara, como eu disse, entende errado, né? Mas essa questão do Joey ter colocado esse nome foi um nome que, segundo eles, ninguém odiou, né? Porque eles tinham chegado acabei de falar do Luiz, ele acabou de entrar. Eles tinham The Hookers, que o Steven sugeriu, porque de qualquer maneira, segundo o Steven, eles estavam se prostituindo. Spike Jones, se eu não estou enganado. Teve mais alguns nomes que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas aí decidiram por Aerosmith. Que é estranho, né? Porque não tem significado. Né? Nenhum. Todo mundo pergunta, qual é o significado? Nenhum. É um trocadilho, né? Que inclusive o Joey diz no livro que ele já escrevia este nome com essa grafia lá nos livros, nas cadernos de escola, desde o ensino médio. Tipo assim, antes de conhecer os caras. Ele já tinha esse nome na cabeça. Exatamente, né? E aí, com o nome, a banda batizada, primeiro show realizado em 70, 6 de novembro. Nós vamos ter todo um percurso de uns 2 anos até a banda fechar um contrato, né? Com shows raros, né? No início, shows mais raros. E aí, posteriormente, a partir de 71, né? Uma frequência um pouco maior de shows, né? Assim, só falando um pouquinho mais do 6 de novembro, né? Pra gente ainda mais estar perto, né? Eles receberam $125, se eu não estou enganado, é isso. Né, o ingresso, algo inimaginável hoje, 50 centavos de dólar. Sim. Algo assim, você imagina, você pagar 50 centavos, você vê, ia ser o Aerosmith. Ninguém, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabia, né? Até hoje... Hoje em dia, pela internet por aí, fulano de tal, aí os americanos, eu tava no primeiro show. Porra, pode ser que estava, vou dizer que não, né, mas pode ser que ele tenha visto um show perto, assim, mas ninguém sabe o que ia virar a banda, né? Quantas vezes a gente já não viu banda por aí que não virou nada, mas e a gente nem lembra que assistiu o cara, sabe? Exato. E quantas outras dezenas de bandas não existiam na época, né? Sim. Praticamente em cada esquina lá tinha banda. Ainda mais em Boston, que era uma região grande, né? Pois é. E aí, o repertório do primeiro show, hein? Super bacana, né? Pra quem gosta de rock. Assim, primeiro que a gente tem que falar da coragem deles de meter 2 músicas próprias, né? Sim. Assim, eu acho que na verdade foi... eu acho que era para ter usado mais. Né? Porque, podia ter colocado mais, mas a gente também tem que pensar no seguinte, era um baile, né, de escola, a molecada só queria ouvir um som, e, tipo assim, talvez das duas uma, eles estavam nem aí para o que tá tocando, o importante é estar lá tocando uma música, ou eu quero escutar tal música, então eu quero escutar música conhecida, eu não quero saber desses 5 Zé Ruela aí, que nunca eu vi na vida, se ousando a tocar a música deles. Os caras não estavam nem aí. Então aí a gente teve... Assim, é uma coisa engraçada porque a gente teve Moving Out e Somebody, né?
que viria a ser gravada no primeiro disco, de próprias, e tiveram vários covers que, durante esses 50 anos, eles acabaram lançando, né? Rattlesnake Shake, Think About It, Walking the Dog, Train Caparuling, Good Times, Bad Times, que eles não gravaram, mas ainda em alguns shows, depois, lá na Nine Live Tour, eles chegaram a tocar. Então, tipo assim, algumas músicas que acabaram, de alguma forma, continuando no repertório da banda depois disso, né? Agora tem umas que morreram ali também, né? Road 66, né? Que se eu não me engano é dos Stones. Rapping 16 Years Time Ago, deixa eu ler aqui. Live With Me, Great Balls of Fire, tipo, essas músicas aí morreram, nasceram e morreram aí. E imagina eu ouvir Great Balls of Fire ali, velho. Confesso que eu fiquei muito curioso de querer escutar a versão deles para Great Balls of Fire, né, do Jerry Lee Lewis. Né? Deve ser. Que deve ter sido muito foda. Muito foda. Então, de modo geral. Né? Acho que eu tô vendo aqui, acho que só 4 shows. Depois daquele show, mais 3 shows, né, em novembro e dezembro. A banda no início, assim, 3, 4 shows de novo, conhecido. Porque tudo que a gente vai falar aqui de show, principalmente, é o que a gente consegue de informação em bootleg, em livro, em revista, em sites, entendeu? Tipo, gente que foi aos shows, deu depoimento. Então, é óbvio que pode ter tido mais 10 shows aí no meio, em 1970, mas a gente nunca chegou até nosso conhecimento, né, nunca postou em alguma fonte confiável, né? É verdade. E aí chega 71, e aí a gente tem que falar da tal da fitinha da van, né? Sim, que isso aí é o grande achado, né? Acho que rapaz, assim, pra mim, se lançarem, como o Joe falou, é a coisa mais relevante historicamente do Aerosmith que eles teriam lançado assim nos últimos 15 anos, sabe? Pra mim, sinceramente, seria mais relevante ouvir isso do que ouvir eles falarem, vamos lançar um disco novo, ainda mais sabendo que se eles lançassem um disco novo, iam tratar que nem o Mr. From Another Dimension ou pior. Lança e larga o filho na rua. Então, tipo assim, pra mim seria muito relevante. Porque, assim, 71 a gente não... Aliás, até 73 não circula nada de áudio e Aerosmith, nada nos piratas. Então já seria histórico por ser o registro mais antigo, né? Sim. Seria histórico porque provavelmente é o único registro com o Ray Tabano tocando. Então já seria... muito curioso para escutar isso. Exatamente. Né? Então, e aí, contando aqui a historinha da fita, parece que o cara que encontrou essa fita, ele disse que estava junto na van. Sim. Lá que eles vieram reformar agora em 2018, né? Para Vegas. E aí tinha lá ingresso, tinha anotações e uma fita, parece que gravada em 2 canais, e aí parece que era o Steve em um e a banda em outro, então provavelmente tem alguma qualidade boa, não é uma coisa embolada. Embolada deve ser, mas se você parar para pensar, a gente não vai olhar muito isso, né? A gente já ouviu gravação bem pior por aí, mas seria uma gravação de mesa. E aí, meio assim, e outra coisa, essa história, ela meio que ficou no ar pra muita gente, sabe? Só uns caras que nem a gente, assim, que gostam de pesquisar, uns amigos, que discutiu sobre. Você não viu, quando saiu a matéria, as pessoas falando disso? Né? Exato. Não, eu fiquei abismado quando eu vi a notícia, sabe? Sim. Caralho, bicho, tinha uma fita cassete de um show gravado em 71, aí já vê logo o repertório, o que é que esses caras estavam tocando, pô. Como estavam tocando? Guitarra, cara. Exatamente, né? Porque eu tenho muita curiosidade para ver que tipo de entrosamento ele tinha com o Joe Perry, saca? Sim. Assim, como é que era, sabe? O que é que mudou pro Brad? Ou então até pra gente entender o que é que não deu certo, além da questão comportamental dele, para ele sair da banda. Porque não era só comportamento, era questão de som também. Eles não estavam satisfeitos.
Então, até pra gente entender isso, o que é que não deu certo? Tipo, por que o cara não ficou na banda? Por isso e aquilo. Então, isso já seria relevante pra gente conseguir entender melhor, né? Sim, sim. Eu fico muito curioso para entender a dinâmica de palco deles, entendeu? Porque com o Brad é sensacional como guitarrista. Para Ele não mim, erra. ele é o melhor guitarrista da banda. De Sim, longe. mas assim, De longe. o Joe, Eu, o Joe é meu herói, é meu ídolo, né? Ele é o Guitar Hero da banda, mas se você parar pra olhar friamente, o Brad é um cara que tá à frente. Ponto. Até hoje mesmo, quando a gente vê ao vivo, o Joe errando, comendo nota pra caralho, e o Brad ali, velho, tipo, sem erro, sabe? Então o Brad é um nível. E tecnicamente, muito melhor. E aí, ele é muito melhor. sobre o repertório, foi Mama King, Dream On, River Head Woman, Somebody, Walk the Dog. Pode ter mais coisa aí no meio. Porque isso aqui, também imagino que sim, isso aqui foi o que o cara falou na entrevista. Né? E aí com o que ele falou na entrevista, eu fui cruzando com o que eu tinha aqui os dados, e aí muito provavelmente é o show em 27 de fevereiro de 71, pode estar errado, mas é o que eu consegui levantar com que ele na entrevista e tal. Seria o show em 27 de fevereiro de 71 na Rogers High School, Lowell, Massachusetts. Né? Então, é muito do começo. A banda não tinha 3 meses do primeiro show. Então, sim. Seria assim, histórico se de fato, como o Joe ontem declarou no Boston Globe, né? Sim. Que eles estão vendo essa fita para poder lançar. Então, velho, pode ser que saia na tal caixa que o Tom falou, enfim, eu não sei, mas lancem, só isso, né? Só espero que não esperem a banda acabar para depois lançarem, né? Seria interessante lançarem ainda agora, né? Ainda mais assim, que a gente vê aí por essas bandas que, quando os caras morrem, o rolo que é com o herdeiro, né? Antes de estar com eles aqui, eles já desenrolaram isso aí, né? E falaram, vou lançar isso aqui, porque esperar acabar, não tá mais aqui, para entrar em guerra, enfim, né? Não é falar, vai esperar morrer. É mesmo, né, bicho? Os caras já estão batendo nos 80, né? Já tá com 70 o Steven Tyler, né? Não, o Steven Tyler tá mais batendo nos 80, né? O Steven já tem 72 nas costas, né? Não parece, mas o cara tem, né? Pois é, pô. O cara já tá aí, já tá chegando próximo dos 80, né, bicho? É foda. Né? Exatamente. Mas e aí? E aí, esses shows aí posteriormente, o que é que você acha de Kansas City? Né? Antes desse do Max's Kansas City, a gente tem um show ainda em 71, que é bom falar, porque eles, tanto no livro do Stephen quanto no Walk This Way, eles citam, que é no Academy of Music de Nova York, que foi a primeira vez que eles fizeram um show maior, né? Deixa eu só ver aqui para quem que eles abriram. O Edgar Winter, né? Edgar Winter, né? Exatamente. E o Humble, e o Humble Pie. Foi o Humble Pie? Humble Pie. Humble Pie. Humble Pie era a banda principal. Isso. Vinha o Edgar Winter. E ele foi 2 de novembro e, imagina, Mama King, On Way Street, Thank You for Wooling, Walk the Dog e, sobretudo, Major Barbara, que é a única vez que a gente conhece, deve ter, provavelmente, eu tenho quase certeza, que tocaram isso muito em 71, mas que a gente sabe que, de fato, ela esteve no setlist, foi nesse show. Depois, em 93, teve um show que o Steven, antes de Live on the Edge, cantou um trechinho dela. Mas ela completa, é a única vez que consta aí nas histórias dos setlists. É que a gente consegue confirmar. E que eles tomaram uma puta bronca do promotor, porque nessa música o Steven e o Joe sentaram no palco pra tocar ela. Sim, é verdade. O cara ficou puto, falando que quem eles pensam que eles eram pra estar sentando no show ali na casa dos caras, né? Enfim, apesar disso, já era um reconhecimento, né? Tipo, os
caras estão abrindo em Nova York para bandas relevantes, é porque alguma coisa pode ser que role ali. Sim, sim. E o Humble Pie, na época, era uma banda realmente de destaque, né? Nos Estados Unidos, né? Que trazia o Peter Frampton na guitarra. Isso, que é exatamente. importante, né? Mencionar. Eu tinha esquecido desse show, né? Porque realmente é um fato marcante para a banda. E aí, ainda sobre 71, mais duas coisinhas, é que houve uma demo de One Way Street que eles gravaram para mandar aí para alguns empresários para poder para tocar em rádio também, se eu não estou enganado, de Dream On e Mama King, né? Então seria uma fita demo aí. Enfim, tipo assim, aí fica a questão, até voltando lá à fita encontrada. E se essas demos aí que eles mandaram para os caras de empresariamento e botaram para tocar em rádio universitária, não seja essa mesma fita? Né? É um questionamento. E ainda sobre Major Barbara, a questão de ela, afinal de contas, ter sido gravada ou não em 71, como diz na Pandora's Box. Eu acho que não. Eu acho que a Pandora's Box está errada nisso. Né? Porque ela tem erro em Rattlesnake Shake, Walk the Dog, que ela diz que é 71, mas na verdade é 73. E porque se ela de fato tiver certa, aquela gravação que a gente tem for de 71, ela tem o Ray Tabano, que ela diz que é mais de 71. E ele só saiu em agosto. E aí? Isso é verdade. E aí? Parado, né? Eu já vi só grafando 73. Não, na própria Pandora's Box diz 71. A caixa mesmo. Então, assim, das outras que eu vi, já dizer que é sobra do... Quer dizer, não é de 73, é de 72 da gravação do primeiro álbum. E aí fica essa confusão. Porque ela, de fato, veio a ser trabalhada para o primeiro e para o segundo, né? Que a gente vai falar na segunda parte dos 3 discos. Porque a segunda parte vai ser daqui a pouco, diga de passagem. Mas, assim, eu acho que tá errado. Que aquilo tá errado. Tá completamente errado. Data, não sei se o local de gravação tá aí, mas a data, pra mim, tá errada nisso. Aí eu tenho certeza. Esse tipo de set... Não, é porque assim, a não ser que a música realmente tenha sido gravada, mas que tenha sido refeita as partes das guitarras. Isso pode ser feito também. É uma possibilidade. Mas não sei, velho. Sinceramente, eu acho que é só erro mesmo. Eu acho que foi um relaxo mesmo da banda. Relaxo assim, né? Porque muito provavelmente os caras encontraram a fita lá, eles botam lá, Major Barbara 71, foda-se. É 71, é 71. Sabe? Você não vai muito, os caras não vão... Vai questionar? Ainda mais... Né? Exato, ainda mais que quem deve ter pesquisado, obviamente, entrou nos arquivos da banda. Se tá nos arquivos da banda, o cara vai questionar, vai dizer que não é. Exatamente. Mas... E também tem outra coisa que é até esquisito. Tem uma banda que não tinha nenhum ano, né? E já tem uma gravação profissional, porque Major Barbara daquele jeito é uma gravação profissional. Né? A gente tem que ponderar tudo isso. Eu imagino isso, que é algum erro de grafia mesmo da caixa. Não, cara, para mim é de 72 mesmo. É da gravação do primeiro, que sobrou. E que não sobrou e pronto, né? E a gente já ia passar para 72 sem falar uma coisa muito importante, né? A entrada do Brad. Verdade, já é passado, né? Que é do Brad, né? Exato. 71 também, né? Agosto de 71, 4 de agosto, ele fez o primeiro show. O Ray Tabano era um cara muito complicado, né? Político passando aqui é foda. Ele era um cara muito complicado, questão de comportamento e tal. E aí os caras queriam que ele vazasse. E também tinha a questão do som, né? Que o Joe já não estava confortável. E aí eles queriam que o Steven demitisse ele, porque ele era um amigo do Steven. Né? E o Steven não queria, porque tinha medo dele. Tá de medo de apanhar e tal. Exato. Aí o Joe é que teve que ir lá falar pra ele, ó, você tá fora. Só que ainda assim ele aceitou mal. Ele apareceu no show seguinte, que ele era para ter sido demitido. Né? E aí fica uma coisa até meio nebulosa se durante algum tempo, algum show, se ele chegou a banda chegou a tocar sozinha, né? Sozinha não, em quarteto.
né? Porque teve shows seguidos naquela semana, né? Se o Brad estreou 24, deixa eu ver aqui. E teve um show no dia 21, né? Pode ser que tenha sido esse, de fato, o último show do Ray, mas também pode ser que a banda tenha tocado em quarteto, mas fica meio nebuloso isso aí, né? Fica algo para pensar, né? Exato. Né? Se o cara realmente foi chutado e eles tocaram em quarteto enquanto não encontrava outra pessoa, ou se até pode ter acontecido os dois, né? Enquanto ele estava ainda na banda, os caras já estavam conversando e convidando o Brad para entrar. E o Brad já entra achando a banda o máximo, né? Sim. Achando a banda o máximo, né? Porque os caras já estavam ali seguindo uma carreira. Ele achava massa a banda com 2 guitarristas, né? Exatamente pelo próprio Humble Pie que fazia sucesso. Então, é porque assim, né? Se tinha o geral de uma formação de uma banda de rock, pelo menos assim de hard rock, a base delas trazia apenas um guitarrista. Sim. Vou pensar no Led Zeppelin, vou pensar no Deep Purple, né, que eram as bandas, ou o próprio Black Sabbath. Né, e aí você tinha mais uma tradição de bandas com um guitarrista. Então, quando começou a pipocar as bandas com 2 guitarristas, né, então isso também começou a fazer muita cabeça jovem da galera da época, né? Um guitarrista base, outro solo, ou eles podiam ser 2 que podiam revezar um pouco, né? Como acabou sendo um pouco o próprio Aerosmith. É o que acontece, né? É que a gente acaba dando muito crédito ao Joe por ele ser meio que o cara que aparece mais, mas eles têm uma boa divisão até. Tipo, tem muita coisa que o pessoal acha que é do Joe, mas na verdade é do Brad. Sim, sim. Mas isso aí veio mais porque eu acredito ter sido uma tática da gravadora para fazer aquela coisa meio... fazer uma relação mesmo aos Stones mesmo. Não tem sim. Né? Não tem como você deixar de parar. O vocalista espalhafatoso, aquela coisa toda, e o guitarrista mais sério, né, cara de mal, aquela coisa ali que já tinha nos Stones, né? Ou que poderia também já fazer uma referência com o próprio Led Zeppelin e tal. Né? E aí, mas voltando aqui, a questão do Brad, ele achava o máximo, né? A banda ter um segundo guitarrista. Que ele poderia também se soltar com relação aos solos. Tocar mais. E não ser apenas um mero guitarrista base. E foi o que a gente viu, né? Sobretudo no primeiro trabalho também da banda. Sim, exatamente. A gente vê que assim, ele no papel o guitarrista base, mas ele tem liberdade, sabe? Para fazer os solos, para dividir, né? Ele não, assim, como a gente vê, né? Ele não divide os holofotes com o Joe, né? Até porque a gente sabe como é a dinâmica lá dentro da banda, né? E até mesmo da visão que as pessoas têm. É Steve e o Joe e mais 3 caras, né? Mas total, é isso aí. Mas assim, em questão de som, eles têm bastante liberdade para trocar os papéis. Né? Sim. E aí vamos entrar agora nos shows de Max Kansas e Clive Davis. Exatamente. Agora que a gente vai acabar fazendo em 2 partes, né? Porque agora a gente já está quase acabando. Acho que é 1 hora, né? Que é limitado o Instagram. Que vai encerrar. Não apareceu nenhuma mensagem ainda, não. Mas a gente vai tocar aqui pelo menos até esse show de 72, e aí a gente já em seguida já vai começar a segunda live para falar dos discos. Né? Mas então, falando aí do Max's Kansas City, que aconteceu de relevante em 72, para começo de conversa, o Frank Connelly, que foi o primeiro empresário deles. Né? Foi um cara assim que acreditou neles, que pegou eles assim na asa mesmo. Ele era um empresário, ele produziu shows dos Beatles em Boston. Então, tipo assim, foi um cara que foi fundamental para a carreira da Aerosmith. Né? A gente, né, dessa primeira fase, precisa falar dele sempre. Porque ele descobriu a banda porque o Aerosmith foi fazer ensaios no Fenway Theater, em Boston. E aí o cara, aquele John O'Toole, ele conhecia o Frank, e aí ele falou, não, pô, tem os caras lá que tá tocando, tal. Que aí ele deixou tocar por um tempo de graça, foi mais barato, porque o teatro estava desativado.
E aí chamou o Frank e aí, sem falar nada pra banda, só mandou a banda tocar. E aí a banda veio do teatro todo escuro na plateia, só um cigarro lá aceso, e sem entender porra nenhuma, tocou lá e aí acabou, não falou nada. E aí depois veio falar, o Frank queria trabalhar com eles. E, meu, tipo, até eles chamavam o Frank de pai, sabe? Pra você entender a profundidade da relação deles. E era realmente isso. Ele era muito próximo de todos, dava muito conselho. Então, meio que assim, ele pode não ter sido fundamental depois, né? Acabou sendo, mas como empresário de fato. Mas para montar a cabeça da banda, para direcionar a banda, ele é fundamental. Sem dúvida. E ele tinha muito contato, e aí ele tem um contato com o Bob Ezrin, que veio depois a produzir o Get Your Wings, né? E é produtor do Pink Floyd, do Kiss e tal, para ouvir o Aerosmith. E ele falou que a banda era uma bosta, mas que era para eles continuarem ensaiando para poder ficar, para melhorarem, que eles ainda estavam muito verdes, né? Mas deixou a porta aberta. E o Frank aí, que ele que fez a ponte para aí ele fazer o empresariamento com o Labyrinth Crabs, né? Que foi quem os empresários o outro, né? Exatamente. Um ponto ligando o outro, né? Exato, porque assim, é óbvio que pode ser que outros empresários tivessem conhecimento da Aerosmith depois. Mas para o Aerosmith chegar ao que foi, o Frank é a ponte, né? Para falar com o Labyrinth Crabs. Então eles fazem, ele pede para a banda fazer uma fita demo nessa época, para mandar para os dois, para os caras ouvirem. Eles ouviram, vieram conversar com o Frank e aí passou o empresariamento para os dois. Tanto que se você olhar, acho que é o vídeo Scrapbook, ele aparece lá que a lista de empresários da Aerosmith, né? Então Frank Connolly, 72, Lepers in Crabs 72 até 84. Então eles já começaram a trabalhar logo aí. Então ele não ficou muitos meses como empresário, mas ele foi fundamental para a banda, né? Em toda biografia ou qualquer menção que se fala do Aerosmith, sempre se fala do Frank. Exato. Frank é um cara que a gente precisa, assim, precisa falar dele, precisa lembrar. É que a gente sabe também meio como é o fandom do Aerosmith nesse sentido, né? Raramente a gente vê conversas como a gente está tendo aqui. De novo, não estou sendo presunçoso, nem nada do tipo. Mas a gente sabe que é raro a gente ver algum tipo de discussão que se aprofunde um pouco mais na banda, né? Tipo, da história, de quem foi importante, de quem fez o quê. Então, o Frank a gente tem sempre que lembrar. Acho que ele morreu um pouco depois, não foi? Acho que ele morreu em 75. Quando a banda estava no auge já. Se eu não estou enganado, no rock tem é que o meu LP tá longe. Eu só peguei aqui os 3 primeiros. Se eu não estou enganado, ele tem uma menção a ele lá sobre ter morrido. E aí passando. Paulo, tem um ventilador próximo do teu microfone aí? Tem. Quer tire? Tá ruim o áudio? Não, é porque aí tá impacta em alguns momentos da tua fala. Deixa eu tirar aqui. Melhorou? Melhorou. 100%. Salvador já sabe, né? Fortaleza também já sabe, né? Exatamente. Então, e aí veio a questão do Maxis Kansas City. Que aí foi quando a banda começou a ganhar asas, né? Com trocadilhos aí. Que aí o Labyrinth Crabs conseguiu para eles tocarem lá. E aí o Aerosmith tinha sondagens, além da Colômbia, da Atlantic. Então eles chamaram um representante da Atlantic para ver o Aerosmith, além do Clive Davis da Colômbia. Só que o cara da Atlantic não gostou. Só que o Clive Davis, achando que o cara da Atlantic, ainda mais que a Atlantic era a gravadora do Led Zeppelin, tinha mais tradição em rock do que a Colômbia, né? Achou que ele achou que o cara tinha gostado. Então, pra não ficar para trás, tipo assim, pra tentar passar a perna, vamos assinar. Uhum. Então, você também tava nem afim, talvez, né? Talvez ele nem. Talvez se ele. Afim.
talvez se ele ouve a opinião do cara da Atlético, ele passa batido. Né? Aham. Tipo, tchau. Mas aí o cara fala, ele ficou achando que o cara tava interessado, o cara não tava. Ah, vamos. Então, tipo assim, o acaso ajuda muito, né, velho? O acaso Sem é um dúvida. negócio bizarro, porque a gente pode. Pra você ver, se não é esse acaso, talvez a gente não tava aqui falando disso. Exatamente. Né? Se não fosse o Exatamente. Frank, talvez, né? Você vê, né? Como aquele filme Efeito Borboleta, né? Se você tira um ponto da história, você mexe tudo lá na frente, né? E é por isso que é Exato. importante a gente falar desses caras todos e contar, sabe? Tipo assim, as pessoas terem consciência da importância que essas pessoas tiveram na carreira do Aerosmith, porque assim, se a gente hoje ama de paixão os caras e eles estão aí há 50 anos, não é porque os cinco se viraram sozinhos, sabe? Tem um monte de gente que acreditou neles, que botou eles para Exato. frente, né? Então, os caras que foram relevantes para a história. Exatamente. Né? Que é importante, de fato, mencionar, né? Tanto ele, né? Sim, Até o Mark Lerman, né? Mark Lerman, né? isso. Que é o Que cara que tá gravou. na Havana. Exatamente, né? Que eles fizeram questão também de mencionar, né? Sim, Com todo esse episódio que teve, né? Da questão da sim. van. O Gary E que eles Cabuzzi. mencionam que eles mencionam na biografia também, né? Sim. Que é interessante. Cabuzzi, que era o Exato, que é mostrar determinados sujeitos que vão ser basilares nesse processo de início da banda, Sim, né? Que não podem ser deixados de lado, né? Seja o Mark sim, sim. Lemmon, seja o Frank Connolly, né? E aí entra também o John Tully também, com a questão do teatro, né? Então Sim, é de fato importante mencioná-los quando a gente está pensando nesse processo de caminhada até a banda gravar o primeiro LP. Né? exatamente. E veja que a gente está aqui há 1 hora falando e a gente não chegou ainda no primeiro disco. Né? Não, tínhamos conversado, né? Cara, vamos tentar fazer uma coisa mais resumida, né? Exato. E tá resumido ainda. Né? Não, a gente aqui E, tá falando o resumo do resumo, velho. Sabe, pincelando só para não tentar não esquecer nada, né? sim, E tipo assim, para não ficar muito longo, mano. Tá, assim, é que o Aerosmith, eu particularmente tô adorando trocar essa ideia aqui com você, e o Aerosmith tem história pra caramba, velho. E olha que a gente tá aqui 1 hora falando do início, é né? A gente verdade. tá falando do Chegou. iniciozinho aqui. Cara, só voltando aqui para não esquecer, que Sim, antes que sim. a gente vai conversar, posso até esquecer. Eu lembro que tu chegou a comentar do David Scott, da primeira formação, e um outro membro. Agora eu não estou lembrando, que eu não sei se tu Não, era chegou a o Ray comentar. mesmo. É Ray, né? Ah, Era o tá Ray. certo, tá certo. Eu sei que era outro nome agora. Então era o Ray Não, e não. o David Scott. Não, porque, assim, ali do começo mesmo sempre foi. A base foi essa. Os três, né? Steven, Tom e Joe. E aí é que eles iam montando em torno disso, né? E foi É, primeiro o David, depois o Joe, e aí veio o Ray, saiu o Ray, veio o Brad, que é assim, que é outra coisa que toda vez a gente fala, que é 50 anos com a mesma formação, com a formação original, aliás. Não é com a formação original, é a formação não é. clássica, né? Embora seja a Não. formação do primeiro álbum, né? Mas a formação Não, original não é. primeira, não. Nem clássica. Para mim, não acho nem clássica. Para mim é primeira formação. A clássica, ela vai ser estabelecida a partir do momento que você vai gravar o primeiro álbum que vai Sim, perdurar sim, o sucesso da banda, né? exatamente. Exatamente. E assim, e no caso da gente que não teve tanta mexida em informação, não dá também só pra gente falar em formação clássica. Não é que nem o Kiss e formação clássica, você pensa Ace, Peter, Gene, Paul. Né? E depois tem outras formações ali, é uma banda que tem muita formação, mas o. X né? Exato, mas o Aerosmith não, o Aerosmith é a formação do Aerosmith, não tem muito o que dizer. Porque os caras que Exato. entraram antes do Brad e do Joey eram uma banda de garagem praticamente. O Cresp e o do Fake, a gente vai fazer uma live, não tenha dúvida, para falar disso mais para frente. Uhum. Assim, querendo ou não, as pessoas meio que não dão bola, né? Então é a formação da Aerosmith, não tem muito o que falar mesmo. É um engano que a gente deixa passar, porque acaba resumindo, né, o que é de fato.
E se também for avaliarmos que ainda vai ter muito show da banda em 2021, vai ser de Sim. fato a comemoração de 50 anos com o Brad, né? Então, Não deixa de ser. deixa Não também deixa de de ser ser. os 50 anos do Aerosmith em 2 anos, né? 70 e 71, 70 e né? 71. Eu até fiz Porque, outro dia, eu imprimi o cartaz o pôster dessa turnê de 2021 e eu pensei, eu imprimi aqui, agora vamos ver se vai ter turnê, né? Por causa do pois é corona. verdade. Aí né? Talvez nem tenha nada ainda, né? Mas eu acredito que daqui para lá A deve coisa já... ter, É que assim, eles não ter podem vacina. cancelar por causa da grana, né? Sim. Eles têm que remarcar. Então, se tiver que remarcar 15 vezes para não perder o adiantamento, eles vão remarcar 15 vezes, né? E aí Então, vai preenchendo o ramo. exato. Vai aí até que venha essa vacina e que o mundo se normalize, não vai normalizar, mas que consiga se adaptar, né? Exato. Então, E mas aí, falando do vai Maxis começar. Kansas City, Sim. só pra gente encerrar aqui essa primeira, o 7072, né? Aí Sim, sim. o Clive Davis gostou da banda, mas talvez não tivesse gostado tanto a ponto de contratar. Só contratou mesmo por causa da rivalidade com a Atlantic e ofereceu um contrato de $125 mil para a banda gravar. E a banda já ia gravar logo, tipo, eles assinaram em agosto e já entraram em estúdio em outubro. Então foi Exatamente. muito rápido depois da assinatura do contrato, né? Os caras estavam na empolgação, né? Claro. E assim, eles já tinham material, né? O Exato. material já estava ali, né? Já na mão, já. Você não tinha muito o que fazer. Então eles começaram a ensaiar já em setembro para a gravação do primeiro disco. O Frank até sugeriu que eles fossem para uma casa sem as namoradas, só os cinco, para eles poderem ser mais criativos, ou seja, focar mesmo. E eles foram, de fato, e aí que começa a história do primeiro álbum. E aí a gente vai fazer como? A gente divide aqui, para quem for assistir depois no IGTV ficar É, melhor, ou a gente vai é. tocando, porque o Instagram não mandou nada aqui, já tem mais de 1 hora. Pois é, aqui também não. Aí eu não E ainda tá sei. ao vivo, então, se quiser, a gente vai tocando aqui mesmo, não tem problema nenhum. Se precisar dividir depois que se o Instagram gritar e mandar dividir, parar, a gente para e divide. Aí você que Beleza. sabe. Não, vamos seguir. Bora então. Então, Vamos seguir. falemos aí do primeiro álbum. Essa aqui é a segunda capa do relançamento, 76. Que é uma das capas, né, mais horríveis da história da Exatamente. música, né? E essa aqui é a E da capa banda, né? original. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar aqui do plástico, para ficar melhor. Mostrei. Aqui é a capa. A capa original é essa. É a do solzinho. Né? Lançado em Então, janeiro de 1973, né? 5 de janeiro de 73, que aí saiu aqui aquela coisa de ter saído no mesmo dia do disco do Bruce Springsteen, que eles reclamam que a Sim. Columbia só queria saber do Bruce, estavam cagando Até para o hoje, né? disco dele. É, Até hoje mas aí, eles reclamam, né? Que a gravadora resolveu investir e apoiar mais o Bruce Springsteen, né? Que tinha um apelo comercial para a gravadora que seria sim. maior que o próprio Aerosmith e deixou o Aerosmith, né, quase que A, por si só, né? e era uma coisa que a gente até tava conversando aquele dia que eu te mandei aquele mapa do levantamento que eu tinha feito, né? Hum, Da banda ter sido feita na estrada, né? Porque a Columbia gravou o exato. disco, beleza, mas a Columbia não investiu. A Columbia não botou lobby para os críticos falarem alguma coisa. A única coisa que de texto nessa edição não tem. Tem da Box of Fire. É que eles pediram para eu não me lembro agora o nome do jornalista. Escrever lá umas linhas para o álbum só. E foram pouquíssimas críticas. Na Rolling Stone eu acho que nem saiu desse Acredito álbum. que Então, não tipo, também. Não esse foram nem disco foi mencionados. ignorado, sabe? Pela gravadora, né? E então a banda teve que se Sim, virar sozinha, né? Mas para chegar nele, depois desse ensaio, eles começaram a gravar em agosto, né, de 72, esse álbum. E, exato. meu, eles já tinham o repertório aqui pronto, né? É aquela coisa de banda no primeiro disco. A gente passou aqui esses anos todos guardando música para chegar nesse momento. Exato. E entraram afiados, né?
Sim, eles eram inexperientes, né? Em estúdio, era uma coisa que eles até reclamam do som desse álbum, que eles não gostam, porque não capturou a essência ao vivo deles, mas acho que é muito pela inexperiência, né? E a produção, né, do Adrian Barber, né? Adrian Barber. Adrian Barber, que era, né, que era, de uma certa forma, experiente, já tinha trabalhado com Cream, já tinha trabalhado com Beatles, né? Era um cara relevante, então, né? Era um cara que tinha uma bagagem. Se eu estou enganado, o The Allman Brothers também. Então... eu não tenho certeza. Mas aí nesse disco aqui, eles gravaram no Intermed Studios, né? Lá em Boston. Sim. E, ele tem 8 faixas, só que na verdade eles tinham 10 músicas, né? Pro álbum. Sim. Né, já assim, que a gente tem a certeza do que eles tinham gravado. Então, as 8 que entraram, aliás, as 7 primeiras, exceto Walking the Dog, e entrar Major Barbara. Só que eles resolveram deixar ela de lado em favor de Walking the Dog. E aí ficou Major Barbara de outtake e On the Road Again. Sim, né? Sim. Então, On the Road Again, que está na Pandora's Box, já é bem naquele estilinho mesmo do disco, no mesmo som, tipo assim, você já vê que tá pronta, né, velho? Tava ali já pronta para um álbum. Vou acender a minha luz aqui também. Também foi acender aqui. Vi que tava um pouco escuro, eu falo, cara, tá tudo escuro e eu nem notando, eu conversando, Exato. Então, tipo assim, a banda já tinha um material muito desenvolvido, né, e tocaram muito ao vivo, eles já tinham as músicas, e aí assim, a gente faz um faixa-faixa já? E vai falando aí de como foi. Vamos falando. Então, bora começar com Make It, né? Não, agora eu tô com receio. Eu tô com receio de aparecer e eu queria que a gente falasse direto, sabe, sobre isso. Pode ser. Vamos encerrar e vamos começar de novo. Bora começar, vai, a gente fala do álbum. Porque eu tô com receio, né, de a gente falando do álbum e pá, cai. Exato. Então, galera, quem tá aí, só fica ligado aí quando for pra já salvar e mandar pro IGTV. Ele vai te dar a opção. Pronto? Ok, vamos encerrar aqui. Já volta. Quem tá assistindo, já volte aí, viu? Já fica ligado.